Hoje no Alô Mundo, estamos falando sobre desastres ambientais. O derramamento de óleo provocado pela Chevron em 2011 teve consequências graves para a vida do oceano, mas passou meio que despercebido pela sociedade como um todo, porque ocorreu em alto mar, onde poucas pessoas tiveram oportunidade de visualizar o tamanho da tragédia. O vazamento de 520 mil metros cúbicos de resíduos orgânicos e soda cáustica da barragem de celulose em Cataguases, nos rios Pomba e Paraíba do Sul, foi marcante para a região. Na realidade, o que aconteceu no Paraíba do Sul, ninguém dizia claramente qual era a característica do efluente, né? Nós não sabíamos qual era a composição química do efluente. Foi um fato que para mim chama atenção sempre, né? Porque a rigor os órgãos ambientais deveriam saber e divulgar no tempo zero quais seriam os efeitos que aquele efluente poderia estar causando na água, né, de onde está sendo lançado. O principal problema daquele efluente era a elevada carga orgânica e era extremamente alcalino, que levou a uma redução drástica do teor de oxigênio, promovendo uma asfixia e uma esterilização do Rio Paraíba como um todo. Eu era bem garoto ainda, mas eu lembro que o rio ficou preto. E a gente via peixes boiando, alguns lugares próximos, não a minha casa, mas cidades ribeirinhas viram animais de grande porte boiando, e foi muito triste. Foi uma coisa que marcou a minha idade, 13 anos, foi marcado com essa tragédia. E eu lembro que nessa época a gente teve que fazer racionamento de água, a gente teve que economizar mesmo. Por conta disso a gente ficou, acredito que menos de 5 dias sem água. Mas outros lugares como Miraí, como Muriaé e até mesmo Campos dos Goytacazes foi onde parou, indústrias pararam, escolas pararam de funcionamento, vários agricultores perderam a sua plantação, perderam seus animais. Quem vivia da pesca na época, né? O que atingiu isso também a demanda teve que parar naquele momento. Cerca de 13 anos depois, mais um rio, o Rio Doce, teve a fauna e flora vítimas do descaso. 6 pessoas morreram e centenas ficaram desabrigadas e com abastecimento de água comprometido. Então, conforme a gente se aproximou, né, de Mariana, né, principalmente desde Mascarenhas, né, em direção a Mariana, a gente percebeu que a coloração da água ia ficando mais barrenta, a turbidez ia aumentando, ia formando como se fosse uma nata, né, na superfície. Então a gente viu que a qualidade da água realmente, assim, a olho nu, estava piorando, né? Isso daí depois a gente percebeu até uns limites, até uns valores mais elevados até nas análises que a gente fez. Na verdade a gente chegou já a ver a fauna, já boa parte da fauna, pelo menos peixe, a gente já viu boa parte dos peixes mortos. Alumínio, ferro, manganês e bário estavam acima dos níveis permitidos para consumo humano. Tá? Mas essa é na água bruta, né? Nós não fizemos análise na água após o tratamento, né? Pois essa é uma responsabilidade de cada empresa, de cada órgão associado. Mas isso já dá um alerta à população de que os níveis desses elementos estavam acima do que é permitido. Existem algumas evidências de que excesso de alumínio, consumo de alumínio, pode gerar problemas neurológicos, né? Então, esse é um problema sério. O ferro, a rigor, não existem muitas evidências, embora alguns estudos sinalizem para disfunção também hepática.
No caso, o ferro também mostrou níveis elevados e o ferro está dissolvido na água em concentrações de 10 a 40 vezes acima do permitido, como por exemplo em Linhares e Colatina, e também em Aimorés. Esse efluente também teve efeito tóxico, porque esses organismos não vivem com os níveis de partículas que estavam na água naquele momento, gerando uma asfixia em peixes e outros invertebrados que eventualmente estivessem na água ou nos sedimentos desse rio. Mas a lama não ficou apenas no rio, ela chegou ao mar passando pela região estuarina. Estuarina, que é isso? É o local do encontro do rio com o mar. Na realidade, esse é um outro impacto que ninguém está computando nessa história, porque na realidade a região estuarina é uma região altamente produtiva, né? Se nós fizermos um paralelo a outras regiões, é onde nós temos produção de camarão, é onde nós temos produção de ostras, muitos peixes vão ali para se reproduzir, outros para crescer. Então significa que nós temos uma área de extensão muito maior do que a área inicial comprometida. Fora isso, nós temos um processo chamado de produtividade primária. A produtividade primária na região marinha, ela é feita por organismos muito pequenos, microscópicos, e que dependem de luz. A falta de penetração de luz nessa região, ela faz com que essa floresta invisível de microalgas simplesmente não produzam o alimento necessário para crescimento de outras espécies, como peixes, crustáceos e moluscos. Nós tivemos também áreas agrícolas que foram afetadas e, segundo informações, o volume de rejeito que caiu por cima desse solo que era agricultável, em algumas áreas é superior a 1 metro de altura, né? Portanto, é quase que um processo de esterilização de uma área agrícola ou de uma área florestal. Então, não dá para a gente pensar em, pelo menos, algo acima de 10 anos. Né? Então, essas estimativas de 5 anos, de 5 meses, elas podem ser associadas a algum tipo de parâmetro, mas que tem que ser muito claramente dito, né? Porque esse sistema, assim como as áreas associadas a esse rio, não se recuperarão em menos de 10 anos. Né? Agora você vai me perguntar, mas quanto tempo? Eu realmente não sei te dizer. É importante as pessoas tomarem conhecimento, e eu acho que é isso que faltou durante todo esse processo, é que a população tivesse um esclarecimento melhor do risco que esse efluente estaria causando à saúde. Agora, uma lição que a gente tem que tirar disso tudo é que foi muito mal conduzido, tanto pelos órgãos públicos quanto pela própria empresa, a elucidação dos riscos que a população estaria exposta diante desse rejeito que foi lançado no rio. No próximo bloco, nós vamos discutir de que forma esses incidentes são tratados e punidos no Brasil.